Salve cinéfilo entrincheirado, salve cinéfila entrincheirada. Eu sou o Nilvio Peçanha e este é o React do Nilvola. De antemão, quero pedir a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, enfim, dê essa moral, ajude o canal a crescer, a chegar a mais pessoas, ok? Você que chegou até aqui, viu aí na capa, no título, que isso aqui é um React do Nilvola. é o primeiro react aí do nosso canal Sem Trincheiras. E eu confesso que o react não é dos meus, digamos, gêneros aí do universo youtubiano, dos meus gêneros prediletos, né? Do que eu mais gosto. Eu acho que já tá batido, acho que já deu. Mas, por outro lado, eu também reconheço que o react é necessário quando você vê que tem algo que te incomoda. Além de te incomodar, você vê que tem um determinado conteúdo que presta um desserviço, que é o caso do conteúdo ao qual eu vou reagir, que é o bate-papo aí entre Bento Ribeiro, o Chapado Crítico, e um cara que eu reconheço que eu não tinha a absoluta ideia de que ele existia. E, pô, desculpa, mas eu gostaria de permanecer assim. Eu gostaria que eu pudesse ter permanecido assim, tendo a total ignorância da existência de Lorde Vinheteiro. Enfim, é esse bate-papo intermediado aí pelo canal Inteligência Limitada, e nas mais de 3 horas, 3 horas e alguns minutinhos, enfim, nesse tempo todo o que mais se viu foi inteligência limitada, mas bem limitada. Enfim, é isso. É óbvio que eu não vou reagir às 3 horas, não vou reagir ao conteúdo inteiro, senão, pô, ninguém assistir essa bosta, esse react também, que ia ser uma coisa interminável. Eu separei alguns trechos que eu julguei que são ali a nata do chorume que tá saindo desse bate-papo aí. Enfim, é muita coisa ruim nesse bate-papo, nessa conversa, seja lá o que a gente pode chamar. Tem algumas coisas que merecem uma atenção especial, que é ali, né, preconceito com o cinema brasileiro, com a arte brasileira, né, o bom e velho complexo de vira-lata. Enfim, a gente vai falar mais disso. Então, vamos lá. Vamos ao primeiro trecho que eu separei. Vamos lá. Vou até mudar aqui. Os Papa, um Papa Talvez americano. seja uma... foi um Papa americano, né? É. Pra infelicidade dos esquerdistas, né? Bom, né? Eu gostei. Eu tô ligado, nem que eu tô falando. Os Estados Unidos é melhor que tudo no Brasil. Aqui é um trechinho, né? É um trechinho, depois vai entrar um outro trecho que eu cortei uma parte da conversa, mas, gente, tudo aqui eu não editei nada para parecer que ele tenha dito algo que ele não disse, tá? Nem tirei de contexto, nada disso. Mas aqui a gente já começa a ver, né, o viralatismo do Lorde Vinheteiro. Viralatismo, claro, eu estou falando, né, da questão do complexo de vira-lata, expressão aí criada pelo saudoso Nelson Rodrigues, para se referir a pessoas como o Lorde Vinheteiro, que acham que tudo que é de fora é melhor. Ou, como ele disse, nos Estados Unidos é melhor que tudo no Brasil. Então ele acha que tudo lá é melhor. Aqui nada presta, cinema não presta, música não presta, culinária não presta, nada, não tem nada de bom. Então, isso é o velho complexo de vira-lata. Você, Lorde Vinheteiro, é um cara repleto desse complexo de vira-lata. Mas vamos seguir. Porque eu não falo... Eu não odeio cinema nacional, mas eu tenho um canal de filme.
Que é muito bom, inclusive. Chapado Crítico, que é o nome, e lá eu falo de filme nacional, às vezes. Mas não só. Também eu odeio filme. Não importa a nacionalidade, na verdade. Eu vou só tecer algumas palavras rápidas sobre o Bento Ribeiro, que é o seguinte, eu comecei a assistir o canal do Bento Ribeiro, Chapado Crítico, lá no início, né? Ele tem, sei lá, vídeos sobre filmes do Steven Seagal, tal, e aí engraçadinho, né? Engraçadinho e tal, mas vira e mexe, quando ele ia falar de cinema nacional, ele falava mal, e às vezes ele soltava umas piadinhas babacas sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada coisa, enfim. E aí só que o seguinte, tudo isso sempre ficava por trás de uma coisa como se fosse um personagem. O Chapado Crítico é um personagem, não é o Bento Ribeiro. Mas, gente, na boa, não tem diferença nenhuma do que o Bento Ribeiro, nessa conversa aqui, falou. Tá diferente pro tal do Chapado Crítico. Não é personagem, é o Bento Ribeiro. Quando o Chapado Crítico tá falando uma grande idiotice, tá sendo babaca, na verdade, é o Bento Ribeiro sendo babaca, falando idiotice. Porque ele vai falar idiotice pra caramba aqui. Né? Mas vamos seguir. Então, ele faz, pelo visto, ele faz um milagre. Vocês falaram que trouxeram ontem alguém ocultista. Hoje. Porque falar bem do cinema nacional ou você tá mentindo. Eu vi as críticas dele, eu não vi ainda ele falando bem de cinema nacional. Não, porque eu peguei propositalmente uns ruins, porque tem muito pouco. Muita bomba, né? Bom também, né? Eu acho. Para poder falar melhor. Vamos lá. Aqui você vê que a opinião do Bento Ribeiro e do tal de Lorde Vinheteiro não são tão diferentes. O Lorde Vinheteiro acha que não tem nada de bom no cinema nacional, a não ser Tropa de Elite. Depois vocês vão ver, ele vai falar pra caramba de Tropa de Elite. O tempo inteiro, Tropa de Elite isso, Tropa de Elite aquilo. Como se Tropa de Elite fosse o melhor filme de todos os tempos do cinema nacional. Mas assim, você vê, para ele nada presta, e para o Bento Ribeiro tem muito pouca coisa boa no cinema nacional, né, para ser falado. Tem poucos bons filmes que ele falou, né? Então, assim, é engraçado essa galera falar isso, porque é o seguinte, enquanto tem essa galera falando isso, a gente tem o cinema nacional sendo premiado pra caramba no Festival de Cannes, né? Já foi Palma de Ouro, já ganhou prêmio de direção, já ganhou diversos prêmios no Festival de Cannes, né? Mostra um certo alguém, um certo olhar, já ganhou diversos prêmios no Festival de Cannes, ganhou diversos prêmios no Festival de Berlim, ganhou prêmio no Festival de Veneza, ganhou prêmio no Festival de Sundance. Isso aí eu falei 4, talvez, muito provavelmente, os 4 principais festivais de cinema do mundo. E o Brasil já foi premiado em todos eles, né? Em 2 deles, Festival de Veneza, Festival de Berlim e o Festival de Cannes, foi premiado pra cacete, né? Agora está começando, está rolando o Festival de Cannes e a indústria cinematográfica, o conjunto cinema nacional está sendo homenageado na 78ª edição do Festival de Cannes, que está acontecendo, né, agora. Então, assim, cara, é incrível. Além disso, o Brasil só foi Oscar no ano passado. Só foi Oscar no ano passado. Mas o Brasil já tinha sido premiado no BAFTA, premiado no Globo de Ouro. O Brasil, cinema nacional, sempre está em todo ano, tem um monte de filme em vários festivais de cinema pelo mundo, elogiados, aplaudidos, entendeu? Então, assim, é incrível como a galera de lá de fora reconhece o cinema nacional, o cinema brasileiro, saúda o cinema brasileiro, elogia, né? E a galera daqui não reconhece.
né? O povo ainda não se aproxima, não se apropria do cinema nacional. E muito disso se deve a gente falando besteira, falando merda, como é o caso do Lorde Vinheteiro e do Bento Ribeiro, né? Enfim. Vamos seguir, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A maioria é ruim, né? O cinema, com toda a minha humildade. Você é um cara humilde. É só lacração. O cinema nacional é só lacração. Cinema nacional só lacração. Tanto que é isso que faz o cinema ser ruim. É isso que faz o cinema ser ruim. O cinema nacional é só lacração. Aspas para Lorde Vinheteiro, para esse poeta, esse filósofo, né? O cinema nacional é só lacração. Tanto que é isso que faz ele ser ruim. Novamente, o mais do mesmo de gente como ele, né? Que tem opiniões muito próximas. Eu não conheço ele a fundo, não sei em quem ele votou, não sei quem ele curte, quem ele admira, mas você vê que ele tem opiniões muito próximas dos admiradores da extrema-direita, né? Dessa galera babaca, tosca que tem por aí, né? E aí, gente, fica difícil, né? Pensar outra coisa a respeito do Lorde Vinheteiro, mas vamos seguir. Qual é o problema fundamental dos filmes nacionais, você acha? Eu acho que um deles é que os diretores não estão nem aí com a bilheteria, né? O filme já sai pago. Porra, isso é de fuder. E aí tu faz o que... É isso, né? É isso. Mas vamos lá, o que é o filme, porque ele fez pra ele e pros amigos dele, né? É isso, né? O diretor não tá nem aí pra bilheteria, porque ele fez o filme somente pra ele e pros amigos dele. É isso, cara. É isso. Esse é o principal problema do cinema nacional, né? Segundo o Vilela, que é o dono do canal Inteligência Limitada. É isso. É isso. Esse é o grande problema, né? Gente, na boa, é uma opinião tosca e equivocada, porque é o seguinte, é óbvio que qualquer diretor está preocupado com bilheteria. Porque, cara, está preocupado porque bilheteria, independente de dinheiro ou não, ela se reflete, né? Se reflete, primeiro, porque muito diretor tira dinheiro do bolso, tá? Tira dinheiro do bolso. Vai ter um trecho que eles vão falar de Lei Rouanet, essa baboseira que a gente já ouviu em tudo quanto é lugar, né? Agora, só que o que essa galera não sabe, essa galera ignora, porque são toscos, é que muito diretor tira dinheiro do bolso. Tira dinheiro do bolso, tá? Tira dinheiro do bolso. Então, assim, e aí, porque a gente tá falando, quando eu estou falando de dinheiro do bolso, principalmente cineasta independente, que tá ali, ó, suando para conseguir botar o filme dele numa tela de cinema. Tu acha que esse cara não vai querer que o filme dele seja visto e ele tenha um mínimo de retorno, né? Não vai querer? Pô, tá de sacanagem com a minha cara. Tu acha que o cara fez o filme para os amigos? Pô, então ele recebia na casa dele, pô. Não lutava para ir para o cinema, para ir para o streaming, né? Cara, a grande questão é que não depende do diretor, não depende só do diretor o filme ser visto ou não, né? Porque, assim, principalmente se o diretor não tiver nome, né? Por exemplo, agora vai estrear em Cannes agora o Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. Quando vier para cá, é óbvio que esse filme vai ter bilheteria. Muita gente vai assistir, porque é um filme do Kleber Mendonça Filho, o Kleber Mendonça Filho já tem um público próprio.
É um filme que tem o Wagner Moura. Então, é óbvio que vai ter uma galera para assistir. Agora, quanto mais desconhecido é o cineasta, cara, menos depende dele ter gente ou não para assistir o filme, porque ele depende muito mais da distribuição, e a distribuição é super precária no Brasil para o cinema nacional. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. Pra a galera, como você é bom diretor, né? Muitos filmes são assim, né? Você viu Ainda Estou Aqui? Não. Tu viu Ainda Estou Aqui? Vi metade. Metade? Metade. Por que só O metade? que aconteceu? Porque eu estava muito ocupado, preciso ver a outra metade. Certo. Mas Achou ruim? até onde eu vi, talvez Mas bom, quanto seja bom. tu viu? Fala aí. Eu vi só Quanto o tu viu, comecinho, Guilherme? fala a verdade. Eu vi 10 Então, eu minutos. ouvi outro 10 dia alguém minutos. falando que o filme é bom. Eu não acredito que ele seja bom. Não. Eu Não acredito. Filme bom é Os Oito Odiados. É um filme. O cara não viu o filme, ele viu alguém dizendo que o filme era bom, e aí ele chegou, não acredito, por quê? Não sei. Porque é brasileiro. E nada que é brasileiro na visão do senhor complexo de vira-lata, Lorde Vinheteiro, nada que é brasileiro é bom. Então, é isso. Mas bom é Os Oito Odiados. É até bom. Eu gosto dos Oito Odiados, eu gosto do Tarantino. Mas qual é a conexão que tem, gente? Ainda Estou Aqui não é bom. Bom é Os Oito Odiados. Qual é a conexão? Né? Não tem conexão, porque não dá para ter conexão, porque esses caras não falam nada com nada, principalmente esse cidadão aí. O Lorde Vinheteiro não fala nada com nada. Não tem conexão. As ideias dele não tem conexão. Né? Já estudou, né, sintaxe na língua portuguesa, que a gente precisa de conectivos para ligar trechos de uma frase, de um período, ou trechos de um texto, né? Então, não tem conectivos ligando as ideias do Lorde Vinheteiro. Bom. Eu acho que devia ter umas coisas mais violentas aqui, entendeu? Eu acho que é muito raso sempre as coisas. Mesmo ou brincar com os temas. Eu sei que Eu Ainda Estou Aqui é uma parada sobre a ditadura e tal, né? Mas por que, igual na Segunda Guerra Mundial, como o Tarantino faz, com aquele Bastardos Inglórios, que ele muda a história inteira, ou no Era Uma Vez em Hollywood, por que não fazer uma parada assim que você brinca com a realidade mais aqui um pouco, entendeu? Mas ia ter a galerinha, ia ficar, não se brinca com coisa assim, você sabe qual... Ou tipo, sabe, é igual você fazer, eu já tinha falado isso até, mas... Sabe, seria mais interessante ver um filme Marighella versus zumbis do que, sabe, uma coisa totalmente louca. Igual tinha Abraham. Eu vou mudar de trecho. Vamos avançar. Vamos avançar para não ficar vendo baboseira, besteira. Vamos ao próximo. E você vaza. Você não encosta mais em dinheiro para fazer filme. Se você não tem retorno... E também o negócio que você falou, de não ter compromisso. Para mim, você recebe o dinheiro para fazer o filme. Se você não apresenta resultado e bilheteria, acabou. Se ele não se pagou... Você tem 3 chances e você vaza. Você não encosta mais em dinheiro para fazer filme. Se você não tem retorno nenhum financeiro, sacou? Por que você ainda recebe mais dinheiro para continuar fazendo? Vamos lá. Novamente, aquilo que eu falei. Cara, isso não é... Não tem cabimento, porque, novamente, não depende única e exclusivamente do diretor. Principalmente se o diretor ele não é conhecido pelo público, né? Se ele não é um diretor mais renomado, mais aclamado, não depende apenas dele o filme ter uma bilheteria mais, né? Uma bilheteria maior ou menor, não depende só dele, porque, novamente, a gente tem um grande problema no que se refere ao cinema nacional,
de distribuição, né? Agora, só que é o seguinte, Bento, você já fez um monte de trabalho meia boca aí como ator, que você é um ator muito meia boca. Eu peguei aquele dinheiro, juro. Claro, te perdoa. Então, na boa, considerando isso, você não tinha que fazer mais trabalho nenhum, né? Você já fez um monte de trabalho de bosta. Então, você não deveria fazer mais trabalho nenhum. Você já deve ter tido suas 3, 4 chances de fazer um bom trabalho no cinema nacional, na TV, seja lá o que for. Chega, você não pode mais, né? Baseado na tua própria ideia aí, você não pode mais. Chega. Pô. Tem um filme nacional... Você já viu algum filme nacional até o final? Já. O Tropa de Elite eu assisti inteiro. Ó, estamos em 2025. O cara diz que... Você já viu um filme nacional até o final? Já. Eu vi Tropa de Elite. Tropa de Elite 1, de 2007. O filme de 2007. Porra, tá de sacanagem comigo, Lorde Vinheteiro? Tu tá de sacanagem? Tu tá de sacanagem que tu tem um canal que você se presta a falar de cinema nacional, vez por outra, sei lá, pelo que eu entendi, você fala, que eu volto a dizer, eu não irei assistir a um conteúdo que seja o canal desse cara. Tá louco, não vou. Mas ele fala de cinema nacional, né? Ele fala de cinema em algum momento, porque se o Vilela levou ele aí para falar de cinema, em algum momento ele fala de cinema e disseram isso na conversa. E aí, como é que um cara se compromete a falar, a criticar, a dizer que o cinema nacional é uma merda, que não tem nenhum filme bom cinema nacional, a não ser Tropa de Elite, se o cara, por exemplo, desde 2007, ele não viu um filme brasileiro sequer até o final. Fala para mim, como é que pode uma coisa dessa? Mas eu acredito que o Tropa de Elite, eu acredito que ele teve lucro. Tirando isso, o resto dos filmes nacionais só prejuízo. Teve lucro pra... Calma aí, Yuri, tem cachorro latindo pra caralho, né? É react, é gente falando merda no react, é cachorro do vizinho latindo pra caralho. A boca, porra! Tá vendo? Aí eu quero tentar ser mais light, mais brincalhão. Mas, porra, o cachorro não me deixa, né? Vamos lá. Então, retomando aqui, Então, parei de novo para comentar, né? Mais uma baboseira, uma idiotice, porque assim, você vê que ele tira, o Lorde Vinheteiro, ele tira informações do rabo, né? Tirando Tropa de Elite, nenhum filme nacional fez bilheteria, fez dinheiro, deu lucro, né? Cara, vamos lá. A gente acabou de ter Ainda Estou Aqui, né? Ele nem cita Ainda Estou Aqui, porque para ele não deve ter dado lucro, né? Só Tropa de Elite. Tem o caso Cidade de Deus. Mas além desses filmes emblemáticos, vamos lá. Auto da Compadecida 1, Auto da Compadecida 2, as comédias aí, um monte de comédia da Globo, né? Do Globo Filmes, da Globo Filmes. Cara, mais recentemente, a gente teve o filme com a Fernanda Montenegro, Vitória, né? Que deu lucro, deu uma baita bilheteria, né? Ainda está em cartaz em alguns cinemas, se não me engano. Cara, agora mesmo a gente está tendo o Homem com H, né? Se eu não me engano, o Homem com H custou, não sei se foi 15 milhões, 18 milhões, mas ele já passou de 7, 8 milhões, alguma coisa assim, e está, né, tá sendo bem visto pra caramba, salas cheias, galera aplaudindo ao final da sessão. Então, assim, deve ter uma
uma vida mais longa no cinema e, muito provavelmente, no mínimo se paga. No mínimo não vai ter prejuízo. Né? No mínimo. Né? Enfim, cara, a gente tem vários casos de filmes que deram bilheteria. Tem filmes, por exemplo, que são hiper baratos de cinema nacional e que acabam tendo, né, bilheteria. Os filmes do Kleber Mendonça Filho, Bacurau, por exemplo, né? Bacurau não só fez bilheteria aqui, como estreou nos Estados Unidos, né? Enfim, cara, a gente tem um monte de filmes que fizeram bilheteria. Se a gente for lá para trás, os filmes dos Trapalhões, Pagador de Promessas, Dona Flor e seus dois maridos, os filmes do Mazzaropi, As Chanchadas. Putz, cara, na boa, um monte de filme aí da pornô chanchada também deu bilheteria, entendeu? Agora, para isso, você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que estudar, você tem que se informar, tem que procurar saber. E o que é o mínimo? O mínimo de alguém que vai se dispor a falar de algo, né? Por exemplo, o Vinheteiro parece que é músico, né? Então, eu não vou falar dele como músico, porque eu não conheço, não sei, né? Talvez ele seja um bom músico, né? Eu quero crer que ele minimamente entenda de música. Agora, eu não entendo nada de música. Eu não vou gravar um vídeo sobre música. Adoro música, ouço música pra caramba. Agora, eu não vou gravar vídeos sobre música porque eu não entendo da linguagem, da técnica. Não tenho arcabouço teórico para falar de música. Como o Rock Vinheteiro e o Bento Ribeiro e o Vilela não tem arcabouço teórico nenhum para falar de cinema. Só fala de cinema os iluminados, quem entende muito de cinema. Não. Mas, cara, se você quer se dispor a falar de algo, você tem que ter o conhecimento, e principalmente quando você vem cheio de arrogância dizer o cinema nacional é isso, não tem nenhum filme nacional que preste, é isso, nenhum filme nacional deu lucro, tudo prejuízo. E aí é um monte de coisa equivocada, um monte de idiotice, um monte de fake news, um monte de preconceito com o cinema nacional e um monte de complexo de vira-lata. É vira-latismo puro e simples. Enfim, vamos seguir. Não sei se tem mais alguma coisa que vale aqui nesse trecho. Eu tô no Tropa de Elite, né? Você tá no Tropa de Elite? E você nunca viu? Eu vi agora. Fazer tá. o canal que eu faço. Entendeu? Você não tinha visto. Mas eu sou um dos caras da faculdade, do Tropa de Elite. Viu? Os maconheiros lá. Um dos maconheiros. Lá da PUC? Exato. Olha só, Vê eu se você acha essa imagem aí. tô aqui do lado de uma artista de cinema nacional. Aí, Mas eu tô muito triste com você, viu, o Bento? Por quê? Porque é a primeira vez que eu sento do lado de alguém que já mamou a Lei Rouanet. Bingo! Tava faltando, né, cara? Tava faltando, né? Tava faltando isso. Mamou na teta da Lei Rouanet. Novamente, cara, até para fazer crítica, você tem que entender. Isso é uma grande idiotice. Isso é a mostra de que é a fala de uma pessoa ignorante. Não tem longa-metragem como Tropa de Elite, Bacurau, sei lá, Minha Irmã e Eu, os filmes do Paulo Gustavo, né? Minha Mãe é uma Peça, 1, 2, 3, qualquer longa-metragem desse aí, qualquer longa-metragem, tá? Qualquer longa-metragem, comédia, terror, drama histórico, pensa aí, qualquer longa-metragem que você pensar. Você sabe quanto ele ganhou da Lei Rouanet? 0. Sabe por quê? Porque longa-metragem não tem direito à Lei Rouanet. Vai receber, tem direito a uma lei de arrecadação? Tem, que é a lei do audiovisual. Não é a Lei Rouanet. Então, essas pessoas são tão imbecis
que elas falam algo sem conhecimento. Na verdade, muito provavelmente elas ouviram outras pessoas imbecis falando sobre algo que elas não têm o mínimo conhecimento, e aí o que elas falam? O que elas fazem? Elas acreditam e reproduzem aquilo, né? E aí vai criando uma corrente da idiotice, né? Todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém na idiotice. Estamos aqui, ó, todo mundo juntinho na nossa imbecilidade, né? No nosso hábito de falar bosta sobre o cinema nacional, sobre a cultura. E, gente, mesmo se ganhasse dinheiro da Lei Rouanet, a Lei Rouanet é maravilhosa, tá? A Lei Rouanet é uma lei onde é super eficaz na hora de você comprovar para onde foi o gasto. Porque, por exemplo, uma peça de teatro que tenha um espetáculo, que tenha pegado dinheiro da Lei Rouanet, a pessoa tem que comprovar cada centavo, para onde foi, tudo é comprovado, né? Então, assim, e o dinheiro não sai especificamente do meu bolso, não tiro um dinheiro do hospital, não tiro dinheiro, não. São empresas que, se desejarem dar dinheiro para a cultura, para a arte brasileira, elas vão pegar e vão poder fazer uma isenção, acho que, se eu não me engano, de 4% a 6%. Enfim, tem até um limite, não é uma isenção gigantesca, mas tem uma isenção ali de 4% a 6% do imposto delas. Então, assim, a lei do audiovisual é até parecida, mas, novamente, é tudo ali. Você tem como rastrear o dinheiro, tem como comprovar de onde veio, porque quem arrecada precisa comprovar tudo aquilo. Ele não mete o dinheiro no bolso, tchau e benção, vamos lá, vamos para o bar, vamos para a balada, vamos festejar, né? Que a gente ganhou um monte de dinheiro aí público. Não é desse jeito, não é desse jeito. Então, só parem de falar merda. Quer criticar? Beleza, critica. Quer dizer que o cinema nacional é isso, aquilo? Primeiro, corra atrás e se instrua. Assista mais filmes, pelo menos, para tu poder falar mal com mais propriedade. Agora, fake news não, né? Fake news idiota, babaca, escrota. Pô, aí não dá. Aí você não tem esse direito. Tem direito? Qualquer um tem direito a falar de cinema. Qualquer um. Ninguém tem direito a ficar espalhando fake news, babaca, idiota, escroto. Mas vamos lá, vamos seguir. Falar de cinema nacional, o que você acha do Glauber Rocha? Não sei quem é. Mostra aí quem é. Nossa, é impossível eu não saber quem é. Não sei quem é. É aquele cineasta das antigas, que é uma referência. Então Uma vou- ideia na cabeça e uma Cara, câmera na mão. Deus, se tem uma diabo coisa que eu na não terra, sei é na nome de ator, nome de. Nem dos gringos, não sei. Nome de músico também, de banda, não sei nada. Cadê o Glauber Rocha? Ah, mas pela você viu? foto você não vai Pela foto reconhecer. Você não vai saber. Ele Pelo não nome é... do filme, você não lembra? Então é um desconhecido. Então, não sei. Então eu tô certo de não saber quem é. Se eu não vou saber pela foto. Não tem aquele... Deus Desconhecido. Quem é Glauber Rocha? Não é ninguém. Não nada. É só um cara que, né, foi premiado como melhor diretor no Festival de Cannes já. Mas fora isso, é um Zé Ninguém. É um bosta. É só um cara que é super reconhecido, super elogiado, louvado por um cara do quilate de Martin Scorsese. Mas quem é um desconhecido? Glauber Rocha. Tá de sacanagem. Quem é Glauber Rocha? Só é um cara que é elogiado, por Francis Ford Coppola, que faz questão de dizer que era amigo de Glauber Rocha. Amigo de Glauber Rocha. Né? Enfim, mas bobear, o Lorde Ventura também não sabe quem é Scorsese, não sabe quem é Coppola. Enfim, cara, eu não sei o que ele sabe. Não sei o que ele sabe. Sabe falar merda. Fala merda. Isso aí, rapaz. Ô, garoto bom, hein? Vamos lá. e o Diabo, é na Na dele? Terra do Sol? Na Terra do Sol é dele? Não É dele, é dele. Esse é o mais famoso, eu acho, dele, que todo mundo fala. Eu também... Olha aí. Eu nunca assisti nenhum filme dele, mas eu sei que é uma grande... Olha aí o Bento Ribeiro.
Porra, teu pai deve estar se contorcendo nesse momento. Os ossos ali, os restos mortais do seu pai devem estar se revirando, né? Porque, para quem não sabe, Bento Ribeiro é filho de João Baldo Ribeiro, que era grande amigo de Glauber Rocha. Enfim. Grande coisa aqui, né? Para as Cinema pessoas, novo, né? É. Cinema novo do Brasil. A galera tem ele Não aí, sei ó. quem Ah é. lá. Não sei quem é. Não sei quem é. É. Por sinal, ele era amigo do meu pai, eu acho, uma época. Então, Eu não tenho nem certeza disso. Eu não tenho nem certeza se era amigo do pai dele. Não tenho nem certeza disso. Cara, não sei o que essas pessoas fazem no mundo, né? No mundo. Estão num rolê aleatório no mundo. Meu Deus do céu. Né? Eu fiquei esperando que em algum momento, no meio dessa conversa, aparecesse o Ronaldinho Gaúcho. Porque é só um monte de bobeira e idiotice aleatória ali. Mas vamos lá, vamos seguir com esse martírio aqui. Né? Pra quê? Por que eu fiz isso comigo? Pra quê? Eu fico me perguntando. Por quê, Nilvio? Por quê? O Gustavo Gugu, ele tá falando assim, por que todo filme brasileiro tem pornografia e traição? Esse filme tem pornografia ou traição? Não, mas só tem. O do Mion. Só tem merdação. Quer que eu responda essa? Manda. É porque os diretores são safadinhos e querem ver as pessoas ficando... Bota os atores pelados lá pra eles verem. Eu acho que é por isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É isso. Primeiro, né? Eles concordam. Todo mundo concordou com isso. Cinema, alguém do chat, sei lá de onde, alguém, um infeliz, pergunta: por que o cinema nacional é só putaria, só pornografia e traição? Já começa por aí. Aí eles concordam com isso. Porque é isso. Cinema nacional é só isso, né? Não tem nada mais. No cinema nacional é só putaria, só pornografia e traição. Beleza. Aí me vem, né? Para não ficar satisfeito só com isso, vem o Lorde Vinheteiro e fala o quê? Porque os diretores são safadinhos. Gente, novamente, por que eu fiz isso comigo? Por quê, gente? Por quê? Eu também acho que é um pouco disso. Sabia? Tanto que tinha aquele cara que foi embora, né? Ele fez um manifesto todo. Aquele Pedro Cardoso, né? Sobre É isso. verdade, ele falou Lembra? sobre isso. É. Né? Que teve até Ele falou isso? Falou, Foi ele aí, que falou depois foi isso? embora do Brasil. Né? Não por causa disso, não tá relacionado uma coisa com a outra, né? Mesmo? Mas ele Mas falou o Pedro que... Cardoso é horroroso. Mas é alguma coisa da mulher. Sim, porque o Pedro Cardoso é horroroso. Né? Bom é o Lorde Vinheteiro. Porra, Pedro Cardoso é um lixo. Quem é Pedro Cardoso? Bom, meu irmão. Bom, vocês conhecem, eu vou falar para vocês. Vocês aí que gostam de Pedro Cardoso, ó, nada com nada. Um lixo. Sabe quem é bom? Irmão, Lorde Vinheteiro. Ele é bom. Verdade, mas era a mulher Ele é dele, horroroso. sei lá, alguma coisa que ele achava que era meio imoral. Eu acho que às vezes tem a ver com o filme, mas muitas das vezes parece que não tem a ver e é só meio Pra gratuito. chocar. Não sei o que é, parece que é só uma pira de um diretor meio artista. É isso, né? Complicado, né, gente? Complicado esse tipo de coisa. É difícil até de reagir. Difícil. Às vezes eu fico pensando, porra, né? Por mais que sei lá, que pense no que pode falar sobre um trecho e outro, mas difícil. Mathieu, meu nome dele, ele tá perguntando se vocês assistiram o Conclave e o que acharam. Conclave eu não vi. Cara, não vi. Não vi. Eu não sei se eu peguei com sono. Eu vi 5 a 8 minutos e parei. O começo dele é lentão. Então, eu não aguento. É filme gringo. Eu não achei bom, não.
Aqueles filmes mais arte, né? Tem todo um ritmo particular. Aqueles filmes mais arte, né? Que tem todo um ritmo particular, né? Porra. Bento Ribeiro, do alto de seu, né, potencial teórico sobre cinema, dizendo, esses filmes que você chega a 5, 8 minutos, nada acontece, esses filmes são aqueles filmes mais arte, né? Que tem um ritmo próprio. Então, mas, cara, a parte mais importante do filme é os primeiros 5 minutos. Não é pra te pegar. Anota aí, hein? Já anotou? A parte mais importante do filme são os primeiros 5 minutos. Anotem a lição do professor Lorde Vinheteiro. Pô, meu Deus, como eu não vou anotar um negócio desse? Como eu não vou? Pô, a parte mais importante são os primeiros 5 minutos. É isso. Porque assim, se o filme não for bom nos primeiros 5 minutos, acabou. Já era. É isso, meu irmão. Você ir ao cinema, começar 5 minutos, se o filme não é bom, não tem uma explosão, não tem uma porradaria, não tem um sangue, né? Se não tem nada disso, mete o pé. Não, né? Se os primeiros 5 minutos não presta... Cara, tinha um amigo meu que falava isso exatamente. Se os primeiros 5 minutos não aconteceu alguma coisa, acabou pra mim. Aquele livro de roteiro do Cid. É isso, né? Se os primeiros 5 minutos não prestam, né? Acabou. Não tem mais o que. Deixa eu ver se tem mais o filme não te pegar em 15 minutos, você fala que... se o filme não pegar em 15 minutos, é isso. Não tem filme... Não tem filmes com ritmos variados, né? Não tem. Todo filme tem que, nos primeiros 5 minutos, já começar um arrasa-quarteirão. Um Transforme caindo do espaço, né? Destruindo, um Empire State, um porradeiro daqui, um porradeiro de lá, né? Já tem que ter cabeça arrancando, tem que ter uma guerra acontecendo no meio da cidade, explosão, 9 alienígena, tem que ter de tudo. Se não tiver nos primeiros 5 minutos, acabou. Não é um bom filme. A gente tem que anotar isso aí, hein, galera. E vamos lá, vamos fechar que já deu, né? Último trecho. Vamos lá. Não vejo muito uns artistas, uns músicos que fascinam as paradas aqui no Brasil. Não, assim. As trilhas sonoras dos filmes brasileiros são todas muito medonha, né, cara? Medonha. Tipo lixo. Um daqueles piano eletrônico meio... Não, eu canto aqui 10 músicas de filme. Pá, para, pá, pá, para, pararararara. Agora, filme nacional. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Né? Só tem uma, na verdade. Tropa de Elite? Só. E voltamos ao Tropa de Elite. Rapaz, Só não tem trilha nenhuma que preste. Qual é a trilha que presta? Tropa de Elite. Não tem filme nenhum no Brasil que preste. Qual é o filme que presta? Tropa de Elite. Nenhum filme deu lucro no Brasil. Qual o único filme que deu lucro no Brasil? Tropa de Elite. Rapaz, obra-prima do cinema nacional, segundo Bento Ribeiro e Lorde Vinheteiro. É isso. Maravilha, gente. Maravilha. Só essa. Só porque tem Tropa de Elite na letra. Mas a maioria é fezes. E é isso, né? Você vê que ele estava falando de trilha original, mas aí o Bento está falando da trilha selecionada para o filme, não foi a trilha composta para o Tropa de Elite, né? Tá ali a música, se não me engano, é do Tijuana, né? Aquela banda de rock, eu não sei se existe ainda essa banda, mas é a do Tijuana. Ou seja, parece que ainda também ignoram
que normalmente há dois tipos diferentes de trilhas, né? A trilha com músicas já prontas, né? Músicas de artistas, muitas vezes artistas consagrados e tudo mais, que são selecionadas, que quem está selecionando, às vezes pode ser o diretor ou o cara responsável pela trilha, vai pegar e vai olhar assim, pô, essa música aqui vai cair bem no filme. Então ele seleciona. Agora, tem a trilha sonora original, que são músicas compostas para o filme, né? E, cara, na boa, a gente tem muita gente boa nisso, né? Posso citar, por exemplo, Sérgio Ricardo, que foi, né, fez a trilha de Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, fez a trilha de Bacurau, né? Maravilhoso, excelente. Então, assim, né? E falei de Bacurau, as trilhas de todos os filmes sejam originais, as originais ou as selecionadas, de todos os filmes do Kleber Mendonça Filho são maravilhosas, né? Trilha de Ainda Estou Aqui foi maravilhosa. Cara, o cinema nacional é repleto de ótimas trilhas. Enfim. Mas vamos seguir. Tá acabando. Isso é O foda, músico né? brasileiro, em geral, ele é fezes, né? Cara, vamos lá. Primeiro, esse cara fica repetindo durante toda a conversa. Fezes. O músico brasileiro é fezes. Fica o tempo inteiro falando essa besteira. Cara, na boa. É um cara bobo, um cara que parece, porra, imaturo, não tem uma ideia, não tem nada a ver com a outra, falando um monte de besteira, um monte de idiotice. Não dá. Tinha que ter, porra, né? Músico brasileiro é fezes, né? Yamandu Costa é fezes, Hermeto Pascoal, boa. Cara, uma série de músicos que são não só super reconhecidos lá fora, mas, novamente, muitos desses caras têm ótimos músicos que são reconhecidos aqui, né? Agora, muitos desses caras, muitas vezes, são super reconhecidos lá fora e aqui não são, né? Enfim, né? Porra, não dá. Essas músicas são universais, tipo rock. Você canta isso, você reconhece toda hora, em qualquer lugar. Na hora. Você sabe que aquilo é o filme, que o filme é aquilo, que o filme representa, a mensagem passa pra sua cabeça. É um símbolo, uma parada, né? A gente não consegue fazer isso, cara. E personagens assim, emblemáticos, inspiradores. Quando a mensagem do rock passou pra John sua cabeça, Wick, tinha tipo passado uma outra coisa meio pra cabeça catártica antes. dela, não consegue fazer. Matrix. Tipo um terrorzinho meio mequetrefe, que não é dinheiro. Não, dá pra... Eu lembrei de um filme argentino. Vamos parar. Um corte, né? Olha agora, isso é para fechar, gente. Isso é para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Que era muito bom. Eu não me lembro o nome. Era um elevador. O Poço. O Poço, comida. Eu não lembro o nome. Maneiro. Eu vi um filme argentino, não lembro o nome, que é assim, assado. O Poço. O Poço é espanhol. Então, assim, novamente, você vê assim, aí você vai ver que isso vai desembocar. Vamos ver onde vai desembocar? Excelente. Cara. Excelente, né? O Poço, né? O 2 é uma bosta. O 2 é horrível. Como é que a Argentina consegue fazer um filme bom? Caralho. E o Brasil não consegue. Como é? Pronto. Gabaritou. Pode pedir música no Fantástico. Porque o Lorde Vinheteiro já trouxe aí, o Lorde Vinheteiro e o Bento Ribeiro, essa dobradinha maravilhosa, um entrosamento, né? Um toque me voe, né? Você vê aí um toque de bola maravilhoso. Já gabaritaram, já deram
3 idiotices que mais são faladas sobre o cinema nacional. Que cinema nacional só tem putaria, que cinema nacional bebe na Lei Rouanet, um monte de gente bebendo na Lei Rouanet, e que o cinema argentino é muito melhor que o cinema brasileiro, né? Que, novamente, é uma idiotice. E vou dizer assim, eu gosto de cinema argentino, tá? Para mim não tem essa, dizer que o cinema argentino é assim, o cinema indiano é assado, o cinema mexicano, não sei o quê. Irmão, primeiro, eu gosto de cinema, eu gosto de filme, tá? Eu gosto, né? E aí, assim, a gente tem uma idiotice que, na boa, vamos lá, pega o cinema argentino, qualquer fase do cinema argentino, e compara com o cinema novo. Pega qualquer fase do cinema argentino e compara com o cinema marginal. Faz o seguinte, pega aí as produções, pega a riquíssima produção do cinema pernambucano e compara com as produções argentinas. Mas para comparar, primeiro você tem que assistir, primeiro você tem que estudar, tem que entender um pouco mais. Aí fica difícil, né? Quando a pessoa, né? Não sei, de repente tem alguma limitação cognitiva, né? Não sei. Enfim, tem alguma limitação na inteligência? A inteligência é um pouco limitada? Enfim. Fuder, né, cara? Não dá pra entender, cara. Por isso que não é o dinheiro, cara. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Tipo, é maneiro que não vejo muito uns. Então, assim, para fechar, né, galera? Agora é para fechar mesmo. Acabaram-se os trechos. Não é o dinheiro, né? É isso, não é o dinheiro. Aí você pega... Eles falaram do Quentin Tarantino. Estavam comparando o filme do Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, normalmente, os filmes dele têm um orçamento bem mais baixo do que os blockbusters da Marvel. O que não quer dizer que, por exemplo, quando tu compara com o orçamento médio do cinema nacional, é uma coisa de louco. É um abismo imenso. Quando a gente pega aí uma produção cara do cinema nacional, são de 7, 8 milhões a, sei lá, 12, 15, 18 milhões de reais, tá? Quando a gente pega um filme, por exemplo, normalmente a gente vê os filmes de terror, cinema de horror estadunidense, tem orçamentos baixos, considerados baixos, para os padrões hollywoodianos, para os padrões estadunidenses. Cara, quando tu vai ver, um filme de terror de 10 milhões é baixo orçamento. 10 milhões é baixo orçamento. 10 milhões de dólares lá é baixo orçamento. Aqui, um filme de 10 milhões de reais já é considerado um grande orçamento. Olha a disparidade. Um filme de 10 milhões de dólares nos Estados Unidos é considerado baixo orçamento. Um filme de 10 milhões de reais no Brasil já é considerado um grande orçamento. Mas ele diz que não é dinheiro. E realmente não é só dinheiro, Bento. Volto a dizer, a distribuição. Porque muitas vezes você vê até um filme argentino, porque tem um monte de gente que fala essa balela, que o cinema argentino é melhor, e aí, muitas vezes, você vê filme argentino chegando aqui e tirando sala de cinema de filme nacional, de filme nacional independente, filme nacional que foi feito ali na labuta, no suor, né, com profissionais que não ganham o que você ganham, que não ganham o que vocês ganham, que não têm o dinheiro que vocês têm. São profissionais que dependem do trabalho ali no cinema nacional. Tá? Então, assim, aí, muitas vezes, quando você está desrespeitando, que, cara, ninguém é obrigado a gostar de filme nenhum. Agora, você chegar e dizer que todo o cinema nacional é um lixo, você está desrespeitando
Um monte de profissional do cinema nacional. Um monte. Então, cara, na boa, some. Pô, faz o seguinte, o Lorde Vinheteiro, ele adora os Estados Unidos. Tem um trecho aí que ele fica falando da Suíça. Ah, maravilha, a Suíça é isso, aquilo. A prisão da Suíça é melhor que a casa de fulano. Cara, vai para a Suíça, vai para os Estados Unidos. Vai para onde você quiser, irmão. Mas some do Brasil. Mas sabe por que tu não vai sumir? Porque talvez a questão, no seu caso, seja dinheiro, né? Você que se diz aí, ele tem um outro canal que é, como é que é? O Príncipe da Burguesia. Não sei que burguesia é essa da qual você é príncipe, que não te dá um dinheiro para você morar no exterior, para morar fora, para sumir daqui. Enfim, gente, vou ficar por aqui. Desculpa se às vezes eu me alterei um pouco, mas não dá. Diante de tanta idiotice, novamente eu digo, não sei porque eu fiz isso. Não sei. Agradeço imensamente você que assistiu esse conteúdo até aqui, né? Mesmo vendo esse monte de idiotice, né? Essa cachoeira de churume. E peço novamente, dê essa moral aí para mim. Pelo menos me dê essa moral. Se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o Cine Trincheiras a crescer. Valeu, pessoal. Um beijo no coração e não façam como o Lorde Vinheteiro, que não assiste filme, não sabe o que é Glauber Rocha, que é isso. Vão lá, assistam filmes, vamos ao cinema, vamos ser felizes com o maravilhoso cinema nacional. É isso. Até a próxima.